você será tentada. Esse é o devocional de hoje. Em Mateus 4,4 diz assim: Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Na passagem de Mateus 4, Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser testado pelo diabo. Na primeira tentativa, Satanás instigou o mestre a transformar pedras em pães. Da segunda vez, ele disse: se você é o filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem: ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as suas mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Embora tivesse poder para realizar as ofertas malignas, Cristo recusou. Rebateu o inimigo e com isso nos ensinou a maneira correta de vencer as tentações, por meio da palavra de Deus. Esse é o segredo. Não por acaso, essa experiência nos revela algo curioso a respeito do modo como tantas vezes somos atacadas pelo tentador. Em ambos os casos, Jesus teve sua filiação colocada à prova. Se você é o Filho de Deus, faça tal coisa. Acredite, qualquer semelhança conosco não é mera coincidência. No entanto, a Bíblia conta que Cristo rebateu o diabo com as verdades bíblicas. As Escrituras carregam a verdade acerca de nós, de Deus e de todos os outros temas que precisamos conhecer se quisermos nos posicionar corretamente. Descobri que a palavra de Deus é a nossa arma mais poderosa quando Satanás ataca a nossa identidade e a paternidade divina em nossa vida. Ou nos tenta fazer crer que Deus não se importa conosco, que nos esqueceu ou que necessitamos provar quem somos para as pessoas. Utilizar a Bíblia como arma contra as estratégias do inimigo é a nossa única saída nos momentos de tentação. Esse episódio termina com a vitória de Jesus e a derrota de Satanás, que o deixou em paz após ter sido envergonhado. Não tente vencer as tentações com as suas próprias forças. Apoie-se na palavra de Deus. Agora, a pergunta que fica é: quanto das Escrituras você tem dentro de si? Eita, essa é forte, hein? Para rebater as tentações com a palavra, é preciso ter a palavra dentro de você. Por isso, passe tempo com ela. Uau! Meu Deus, né? Gente, isso é tão sério, não é? Passar tempo com a palavra, porque a palavra é a nossa espada. Eu sempre gosto de falar, né, que lá em Efésios tem um versículo sobre a armadura de Deus, a armadura do guerreiro que Paulo ele traz aquilo para representar uma armadura espiritual. E a gente tem basicamente, vamos dizer assim, 90% da armadura é defesa. A única ferramenta, o único instrumento de fato que nós temos de ataque é a espada, que é a palavra de Deus. E eu sempre penso muito nisso, porque a importância da gente ter a palavra dentro de nós, porque quando vier as tentações, vier as setas do inferno, né? As setas malignas mesmo que vão vir para tentar invadir a nossa mente, a gente vai pedir proteção, capacete, mas ainda assim nós precisamos cortar com a palavra de Deus. Esses dias mesmo, uma moça estava conversando comigo e contou uma situação, né, muito difícil para ela. E a única coisa que eu consegui aconselhar foi: ore a palavra, porque existe na Bíblia um versículo que fala assim: Senhor, traga à minha memória aquilo que me dá esperança.
porque às vezes a gente não consegue enxergar esperança naquela situação, no momento que nós estamos vivendo. Então, vamos orar a palavra: Senhor, traga à minha memória aquilo que eu já vivi. Eu sei, eu conheço o Deus que eu sirvo. Edifica a minha fé, fortalece. Na palavra também diz que nós seremos mais que vencedores. Tem N situações dos dos personagens, dos discípulos de Jesus, que mostra, que dá a direção, né, para ouvir a voz de Deus, para direcionar, para passar pelo momento ruim. Na palavra também diz que nós teremos aflições neste mundo. Mas Jesus fala: tem de bom ânimo, esteja alegre, seja feliz, porque eu venci o mundo. Então, quando a gente entende, a gente tem a palavra em nós. Por isso que eu falo, gente, igreja não é você ir na igreja, bater um cartão, estar na igreja e sair de lá sem nenhuma mudança. Não é ir, é ser igreja. Porque ser igreja é entender que é fazer parte de um corpo de Cristo, que é ser a noiva, sabe? De fato, é querer conhecer o Deus que você está servindo, conhecer Cristo, conhecer a história, né? O porquê de tantas coisas e questões espirituais. É claro que a gente não vai entender tudo, foge da nossa razão, do nosso entendimento humano as coisas espirituais, mas aquele caminho, tem uma frase que eu gosto muito lá, que esses dias mesmo virou o tema da igreja desse mês: propósito, o mapa de Deus. Quando a gente entende também o nosso propósito, a gente entende de fato qual é o mapa, qual o caminho. E a palavra de Deus nos dá essas ferramentas, essa direção. E aqui Jesus nos ensinou, rebatendo cada coisa que o inimigo quis confrontar ele, para que ele agradasse, né? Fizesse aquilo que o diabo estava determinando. Só que, e ainda mais com a própria palavra, ele tentou fazer isso. Só que Jesus rebatia com a palavra também. Então, é importante, porque a palavra é uma arma. É para a gente, de fato, nos proteger, atacar. E eu gosto muito de trazer a história de Maria de Betânia, porque ela é um exemplo sobre a busca, que no momento que, enquanto Marta estava tão atarefada com as coisas, ansiosa, querendo servir, porque é importante servir, mas é o que eu sempre falo para vocês, não mais importante do que a comunhão com Jesus, né? Do que o nosso momento de intimidade com Deus. E Maria de Betânia, ela buscou conhecer mais de Jesus ali. E esse é o exemplo que nós temos que seguir. Buscar todos os dias, querer conhecer mais de Jesus, conhecer mais sobre as armas espirituais que nós temos. E é assim, porque guerras carnais nós não vamos vencer nesse mundo, nós temos que levar essa guerra para o céu, porque aí no céu nós temos armamento espiritual para vencer, porque tem as guerras para vencer pela nossa própria carne, a gente perde. Amém? Esse é o devocional de hoje. Até amanhã. Tchau, tchau.